Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. Uma produção do publicitário Fernando Dutra, direção da jornalista Eliane Rodrigues. Hoje, honradamente, nós estamos aqui com o Dr. Hélio Lopes, ele que é o atual presidente do IPASGO. E a primeira perguntinha que eu faria para o Dr. Hélio Lopes é o seguinte: laranja madura na beira de estrada, doutor? Está com pedra, não está, com? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente a segunda vez que eu estou aqui enquanto presidente do IPASGO. Agradeço a vocês, Augusto, agradeço a Eliana, ao Canal 14, Visão Geral, ao amigo telespectador. A satisfação retornar a casa. Realmente a laranja madura na estrada é o que mesmo? Está com pedra, não está? É, com certeza. Pois é. E retificando aqui uma coisa, a terceira vez, o primeiro convidado nosso aqui, ô José Augusto, foi o doutor Hélio. Verdade. Lembra? Bem lembrado. Foi ele que fez a abertura aqui da programação do Visão Geral. Ah, que bom. Isso já tem o quê? Quanto tempo, Darla, mais ou menos? Uns 2, 3 anos, mais ou menos isso, né? É por aí. É, mais ou menos. Eu sei que, como presidente do IPASGO, é a segunda vez que eu retorno à casa. Muito obrigado a vocês pelo convite. O senhor destacou frente meu Deus. A PAI. A PAI aqui de Anápolis. Obrigado, doutor. A PAI aqui de Anápolis. Quer dizer, destacou pela competência. Aí o senhor vai para o IPASGO, leva a mesma competência e uma equipe também qualificada. E aí começam a incomodar, o ciúme começa. Como é que é isso, doutor? É verdade, né? Eu não tinha amizade, relacionamento com o governador Ronaldo Caiado, fui convidado por ele, segundo ele, uma escolha técnica, veio aqui na cidade de Anápolis, escolheu a minha pessoa e antes da minha chegada no IPASGO, naquele instituto tinha muito desvio, muita corrupção, ainda temos 4 operações policiais dentro do Instituto, que é a Operação Morfina, a Metástase, a Backdoor 1, a Backdoor 2, e realmente a situação não era muito boa, dado um acúmulo de mandatos do ex-governante no estado de Goiás por 20 anos, então tornou-se vezeiro ali a prática de desvios de verbas do próprio Instituto. O governador me escolheu, a gente saiu daqui com muita humildade, viu, Zé Augusto, mas com muita vontade de acertar também. Levamos uma equipe, temos lá alguns colaboradores daqui da cidade de Anápolis que está trabalhando conosco. Graças a Deus o Instituto deu uma guinada. O Instituto hoje tem equilíbrio financeiro. O Instituto que ficava 5, 6, 7 meses em atraso com seus prestadores, nós nos encontramos hoje rigorosamente em dia com todos os nossos prestadores de serviços, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e encontramos um equilíbrio para tocar de agora em diante. Eu havia assumido um compromisso quando cheguei lá no Instituto, disse ao nosso governador que se deixassem a gente trabalhar, a nossa equipe, que realmente é muito boa, nós o devolveríamos para ele o dia que ele pedir a cadeira de volta, o melhor instituto do Brasil. Isso realmente tem acontecido, mas a gente trabalha assim com muita ética, com muito profissionalismo, com prática de compliance em público, com transparência, com ética, com gestão de gastos, né? Hoje nós sabemos como está sendo gerido o IPASGO. Já há alguns anos não tínhamos o credenciamento dentro do Instituto, geralmente ele era feito por termo de ajuste de conduta. Nós estamos aí com credenciamento em aberto para pessoas físicas, né? Tem profissionais da área da medicina, da odontologia, da psicologia, que vários anos tentavam entrar como credenciado para o IPASGO e não conseguia. A oportunidade está dada, está aberto, e nós estaremos com esse edital em aberto até o 30/4, na última sexta-feira do mês, para essas pessoas. E dentro do próprio mês de abril, nós estaremos divulgando o credenciamento para pessoas jurídicas, onde as clínicas de hematologia, de imagem, os hospitais, e olha que só hospitais no estado de Goiás, o IPASGO tem 183 hospitais credenciados. Para fazer esse credenciamento novamente, nós estamos ampliando a nossa rede de atendimento, porque nós pretendemos levar saúde para o interior do estado de Goiás. Doutor Hélio, dentro do estado de Goiás, a procura maior profissionais para o IPASGO, qual seria o setor? A maior procura que nós temos, e não é só dentro do Instituto, dentro do IPASGO, na área da medicina, a maior procura, a maior demanda, tanto aqui na cidade de Anápolis, quanto na capital em Goiânia, em Aparecida, os maiores centros é de endocrinologista. Eu me recordo que aqui, assim que assumi a presidência do Instituto,
o nosso IPASGO na cidade de Anápolis estava fechado. E eu tive uma grande dificuldade, junto a alguns diretores do IPASGO, para fazer a abertura, a reabertura desse posto aqui. E o posto era apenas de atendimento administrativo. Nós implantamos o primeiro IPASGO Clínicas do Interior, trazendo para a cidade de Anápolis essas especialidades, uma delas a endocrinologia, que nós temos, com a ausência ou com a dificuldade de encontrar esses profissionais na cidade de Anápolis, nós estamos trazendo profissionais da capital para atender aqui em regime de plantão, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas. Nós temos 2 plantões diários, das 7 às 13 e das 13 às 19, onde nós temos grandes especialistas atendendo no IPASGO Clínicos aqui da cidade de Anápolis. Eu entendia como morador, e entendo ainda como morador da cidade de Anápolis, presidir no Instituto, um órgão no tamanho do IPASGO, na cidade de Anápolis, muito bem localizado na Avenida São Francisco, que carecia de trazer essa condição aos nossos usuários. O IPASGO hoje tem aqui algo em torno de 53.111 usuários em Anápolis e na região aqui de Anápolis, no entorno. Então, foi um benefício que nós trouxemos, inaugurado em 22 de outubro do ano passado, e nós estamos muito satisfeitos com os resultados que estamos obtendo aqui no IPASGO Clínicos da nossa cidade. Um dos itens que dá credibilidade à gestão do senhor e a equipe é a pontualidade assumida no pagamento daqueles prestadores de serviço, doutor? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Esse era o grande desejo, inclusive a APASEG, que é a Associação dos Hospitais Privados no Estado de Goiás, lutava muito para que se tivesse no mínimo uma data. Eu não digo nem, Zé Augusto, nem o atraso, mas no mínimo a data em que se recebesse. Nós, desde que chegamos no Instituto, e já está fazendo quase um ano, nós estabelecemos que todas as pessoas físicas prestadores de serviços para o IPASGO recebem no dia 15 e todos os prestadores de serviços, pessoas jurídicas, recebem no dia 30. E por que dia 30? Eu já fui um prestador, né, como apaiano, presidente da APAI, e sempre fui um prestador de serviço para o Sistema Único de Saúde. E o recebimento, sabe aquele mês que não tem 30 dias, tem 38, tem 42, tem 50 e acaba enrolando um mês para o outro. É verdade. Então, a gente paga o prestador de serviço, a clínica, o hospital, no dia 30, porque ele tem até o 5º dia útil do mês subsequente para efetuar o pagamento aos seus colaboradores. Ele recebe do IPASGO, logo em seguida ele tem esse programa para efetuar o pagamento aos seus colaboradores. Esses credenciados, eles têm uma cota para cumprir ou não tem? Sim, essa pergunta é muito boa. Na verdade, dentro do Instituto, e em razão também dessas operações, o IPASGO estipula cotas, não cotas de atendimento de consultas médicas, mas de realização de exame é uma questão muito óbvia, não só o IPASGO, como todos os demais planos privados realizam isso. Não dá para uma pessoa fazer uma ressonância magnética hoje em determinado laboratório, pelo plano, e daqui 5, 6 dias vai no outro laboratório, também faz uma ressonância magnética. Então, isso é vedado, a auditoria do plano de assistência veda nesse sentido. Então, existe-se um limite. Como também há cotas para o número de atendimentos de odontólogos e tal, para não exceder uma determinada cota, porque nós distribuímos entre a quantidade de credenciados que nós temos na cidade. A gente, depois desse credenciamento, nós vamos fazer uma análise quanto nós somos. E por que desse credenciamento, Leandro? Na verdade, há alguns anos nós não tínhamos o credenciamento. E nós sabemos que dentro do IPASGO, infelizmente, ainda ocorrem de pessoas receber prestador de serviço. É verdade que prestou serviço, mas não era credenciado. A lei de licitação, que é a lei 8.666, diz que o contrato, o prazo máximo dele são de 5 anos ou 60 meses, podendo ser prorrogado por mais 5. Então, quem fez o último contrato no IPASGO, o último credenciamento em 2012, ele venceu em 2017. Todos os nossos prestadores hoje, sejam de profissionais, pessoas físicas ou de laboratórios e hospitais, estão sem contratualização, estão recebendo dentro do Instituto de forma irregular. Como legalista que sou, eu entendo que nós deveríamos resolver isso. Está dando problema? Está. Tem gente insatisfeita? Tem, mas é uma solução para melhorar a condição do próprio Instituto. Inclusive para a gente saber quanto nós somos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Porque o dia que me questionar que estamos pagando pouco também, eu tenho que saber, porque hoje eu tenho a minha cota de receita. Eu sei quanto que onde estão as nossas despesas. E para ter o equilíbrio financeiro, eu preciso saber se eu posso aumentar ou não a esses profissionais.
Para isso, eu preciso saber quanto nós somos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas dos nossos credenciados. E olha que nós atendemos os 246 municípios do estado de Goiás. Tem uma previsão de data para quando vai começar esse credenciamento? Então, o credenciamento está em aberto, ele se encerra no dia 30 de abril, na última sexta-feira do mês, e dentro desse próprio mês de abril, nós estamos lançando o credenciamento de pessoas jurídicas. Esse ainda não tem a data prevista, mas assim que nós lançar, certamente que ele terá mais ou menos o mesmo prazo de duração da pessoa física. O pessoa física nós lançamos em janeiro e ele se encerra agora em 30/4. Normalmente as mudanças trazem para aquelas pessoas retrógradas um certo incômodo. Esse pessoal que estava recebendo sem credenciamento, doutor, eles ainda continuam resistentes? Continuam resistentes e tem um detalhe, nós sabemos que, pelo menos eu tenho como a área da medicina uma das mais nobres das profissões, muitos já se enriqueceram, né, dono de hospitais, alguma coisa, e eles tornaram-se chacareiros, fazendeiros, e às vezes não está atendendo. Eu tenho um exemplo aqui mesmo, da própria cidade de Anápolis, onde eu tenho uma relação lá de aproximadamente 18 médicos que afirmam que tem 40 e poucos anos que são credenciados ao IPASO. E olha que o IPASO completou 58 anos de fundação. Mas se a pessoa tem 42 anos que é credenciado ao IPASO, a gente foi buscar informações e ele tem 20 anos que não atende um usuário do IPASO. Então não adianta eu ter esse profissional apenas no guia médico do IPASO. Eu preciso que ele atenda realmente o nosso usuário. Nossos usuários, para que vocês e o telespectador do Canal 14 tenham uma ideia, nós temos na capital e na região metropolitana ali no entorno, algo em torno de 187 mil usuários. Isso corresponde a 29% dos nossos usuários. Zé Augusto Eliane, 442 mil usuários do IPASO estão no interior. Então, o que nós devemos fazer? Melhorar a condição de atendimento aos nossos usuários. Eu não quero que o usuário do IPASGO apenas contribua, que ele tenha o atendimento médico, que ele tenha a condição de fazer o seu exame médico, que ele tenha a condição de internação quando precisar. Porque essa é a devolução que o IPASGO faz. E hoje eu posso afirmar, sem nenhuma dúvida, de que, eu costumo dizer isso lá, no IPASGO, todos os presidentes que passaram no IPASGO são melhores profissionais do que eu. Todos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas ser humano melhor do que eu não passará dentro daquele instituto. Eu gosto de gente, eu afirmo que eu consigo visualizar a dificuldade do outro quando a pessoa chega dentro do instituto para fazer uma reivindicação em que ele não era nem atendido, eu deixo a cadeira de presidente e sento ao lado dele para eu entender a dificuldade daquela família. Isso me interessa, eu sinto a dor da pessoa. Nós temos casos lá que às vezes a Procuradoria Setorial dá parecer, não faz isso, mas quando eu vejo a foto do paciente, alguma coisa, certo ou errado, o presidente precisa decidir. E nesse momento, entre a decisão de que está certo ou errado, eu fico com o paciente, o usuário do IPASGO. O senhor deixa de ser presidente e passa a ser um paizão, né? É mais ou menos isso, mas é óbvio que a gente sabe o controle financeiro, né? Você não vai exceder. Mas eu vejo muitas cenas de fotografias, de família, de pessoas que buscam, que nos comove. Eu, por exemplo, antes de assumir a presidência do IPASGO, eu desligava o celular, uma vez ou outra, no final de semana. Eu, desde o dia 2 de julho do ano passado, em que o celular é ligado 24 horas, principalmente porque já entrei no Instituto numa época de pandemia. Então, transferência de leito, a gente que está lá no interior, está buscando um leito, e no capital eu tenho, a gente faz essa remoção, é uma preocupação muito grande. Ontem, por exemplo, eu mandei uma mensagem ao nosso governador via WhatsApp, dizendo a ele que a nossa fila de Covid-19, a fila do IPASGO, ela está zerada. Como ser humano, eu confesso a vocês que a questão de 14, 15, 20 dias atrás, eu estava muito preocupado, porque o paciente deixou de ter nome, ele já tinha virado número. E isso me preocupa muito. Quando você fala, mas ele está na fila, nós não temos mais leito de UTI, está tudo lotado. Mas eu preciso, que esse está grave, ele está nessa situação, o diretor vai me informar, ele é o de número 25 de 26, ou 27, ou 30. Isso é muito preocupante. A gente tem que tratar os nossos pacientes pelo nome. Olha, o fulano de tal não foi atendido ainda por tal razão, porque o leito está faltando, nós vamos transferir para tal lugar. E eu tenho bastante, mas muita preocupação nesse sentido. Quando o senhor diz que o senhor se senta lá com o paciente, o senhor esquece o número e abraça o problema do qual
Quer dizer, um humanismo total seria esse, doutor? Com certeza. Eu tenho dito que o que a gente mais levou para dentro do Instituto foi a humanização. Assim que eu cheguei no Instituto, nós tivemos um bebê, por exemplo, uma criança neonatal, né, um nascimento prematuro e que tem um problema da hipoplasia do ventrículo esquerdo, que é o chamado meio coração. Aliás, isso dá uma mídia geral no todo o estado de Goiás. Vocês da imprensa divulgam bastante esse tipo de situação. O paciente foi transferido, obviamente por ordem judicial, porque não tem um atendimento na rede credenciada em Goiânia, para a Beneficência Portuguesa em São Paulo. E nós estávamos agora recentemente com 5 pacientes. Eu estive lá, visitei todos os goianos, fiz reunião com todos os pais, todas as mães dentro do hospital, passei o dia inteiro com eles e vim embora no dia seguinte, levando o aconchego aos familiares, aos goianos, e dizendo à Beneficência Portuguesa que pudesse dar o melhor em prol daquelas pequenininhos, as crianças que estavam ali. Aliás, o mais idoso que nós levamos para lá tinha 23 dias de vida. Que isso? Que eles receberiam sem nenhum problema. E eu gostaria de fazer uma confidência aqui, que quando chega uma situação dessa, é muito preocupante dentro do Instituto, a judicialização. O primeiro paciente que retornou, a mãe, os pais ele nasceu em Goiânia, mas são da cidade de Goianésia. Eles retornaram e agora chegou a fatura para o IPASGO, simplesmente R$3.741.000 para o tratamento de uma criança que permaneceu 51 dias na Beneficência Portuguesa para fazer uma cirurgia do coração. 3 milhões de reais. 3.741, para ser mais preciso. 546, quem que teria esse dinheiro para pagar essa cirurgia? Do Instituto. Obviamente que a pessoa contribuiu, e eu preciso ter um equilíbrio financeiro para dar condições dessa coisa. Nós já devolvemos, então, agora recente, dos 5 que eu visitei, um pequeno chamado Eduardo, que é daqui de Hidrolândia, esse que é Manuel Justus, que é de Goianésia, e devolvemos o Joaquim para Estrela do Norte. Então, nós só temos 2 para trás. Graças a Deus, todos foram muito bem sucedidos nas cirurgias e retornaram a Goiás. Eu fico muito feliz, afirmei para a família que os receberia, mas infelizmente muitos deles desceram no aeroporto de Brasília, a gente não pôde ir lá receber, mas eu gostaria e ainda farei uma visita nas suas cidades. É isso aí. A gente mudando agora de assunto, doutor Hélio, está acontecendo, vai acontecer alguma mudança referente ao número de dependentes do PASGO? Parabéns pela pergunta, muito boa, e certamente eu me esqueceria se você não faz aqui no programa. Esse é um grande desejo do governador Ronaldo Caiado. A legislação do IPASGO, a última lei, ela é 17477, ela é de 2011, e em razão de que dentro do próprio Instituto, para vocês terem uma noção de como eram conduzido o Instituto, foi criado um novo plano de assistência lá, que basicamente concorrente dentro do... Você altera a lei, exclui o pai, exclui a mãe como dependente, exclui o neto, o bisneto, a nora, o genro, o filho maior de 18 anos, e oferece para ele um outro produto, e enriquece ali dentro do Instituto, nesse sentido, e deixa o IPASGO numa condição... Graças a Deus, ele não sucumbiu, dada a sua grandiosidade. O IPASGO hoje, pelo número de vidas, que são 627 mil vidas ali dentro, ele não sucumbiu em razão dessa grandiosidade. Nós somos o 2º maior do Brasil. Por uma questão populacional, nós perdemos para o Instituto de São Paulo, que é o INASP. Fora disso aí, o IPASGO é o 2º, mas nós temos sim, respondendo a sua pergunta, condições de receber de volta, e esse é o grande desejo do governador, que quem é servidor público ou que trabalha em prefeitura ou Câmara Municipal não é ligado diretamente ao órgão estadual, ele, sendo usuário do IPASGO, ele pode ou poderá, porque a lei ainda não foi mudada, a incluir o seu pai e a sua mãe como dependente. Poderá incluir o seu filho maior de 18 anos, que hoje não é dependente, exceto se o pai ou a mãe, que são usuários, comprovar que o filho maior de 18 anos, ele está cursando faculdade. Mas isso só até 23 anos e 11 meses. O dia que ele completar 24 anos, ele deixa também de ser usuário do IPASGO, mesmo estando cursando faculdade. Então, a lei determina que ele não pode nem demorar a cursar um curso superior, porque se demorar, ele perde a condição.
Isso poderá acontecer, eu tenho me avistado bastante com o Lissau Vieira, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele já nos garantiu no sentido de, como um líder, não é o líder de governo, no caso é o Bruno Peixoto, o deputado líder de governo, mas no sentido de fazer com que a Assembleia Legislativa, por ser um benefício à população de Goiás, vote de forma positiva para que os pais, as mães, os netos, os bisnetos, os filhos maiores de 18 anos possam retornar como dependente do plano de assistência do IPASGO. Mas tem uma previsão mais ou menos de quando vai sair isso? A lei já está pronta, o projeto de lei, no caso da alteração dessa lei 17477, ela já está pronta. Já existe, inclusive, parte dela, não na totalidade, tramitando dentro da Assembleia Legislativa. Ela foi pedido vista agora recente pelo Bruno Peixoto, e eu acredito que para o segundo semestre, ainda desse ano, nós já teremos essas alterações, porque, assim como você me perguntou lá atrás, qual a maior demanda que nós temos na área da medicina, ou quando você busca, eu afirmei que é endocrinologia, eu posso lhe afirmar que a maior demanda, o maior pedido dos nossos usuários é que possa colocar pai e mãe de novo dentro do IPASGO como dependente. Então, eu acredito que para o segundo semestre isso venha ser discutido e votado dentro da Assembleia Legislativa. Inclusive também, esses dias, alguém estava me perguntando sobre os netos, né? Queria colocar o netinho independente, não está podendo? Ainda não, né? Justamente nessa questão da alteração da legislação. Feita a alteração, nós vamos incluir. Dentro do IPASGO, nós já fazemos um trabalho para que o telespectador do canal 14 tenha uma ideia da grandiosidade do Instituto. A maior remuneração, ou o maior desembolso do usuário do IPASGO num plano de assistência dele como grupo familiar, por exemplo, pai, mãe, 3, 4 filhos menores de 18 anos, paga no máximo, isso teto, no máximo para essa família, R$ 587 por mês para ter todas essas assistências que eu disse a você. E quando necessário, como essa família aí, às vezes recebe um benefício de cirurgias fora do estado de Goiás, com gasto aí de mais de 3 milhões de reais. Fora do estado de Goiás. Eu sou usuária do IPASGO. Parabéns por isso. Você está hoje nos melhores planos de assistência que pode existir, e eu posso afirmar a vocês. Ainda quero dizer a vocês que talvez o IPASGO não seja o melhor assistência no estado de Goiás, mas o IPASGO é o maior plano de assistência na capital goiana. E se Deus quiser, esse é o nosso desejo, do presidente do IPASGO, do governador do estado de Goiás, que o interior se sintam bem também, bem servido. Nós iremos descentralizar a saúde dentro do IPASGO. O IPASGO, vocês não tenham dúvida disso, que nós vamos implantar IPASGO clínicas em Itubiara, Jataí, Mineiros, Rio Verde, Uruaçu, Catalão, Porongatu, Formosa, Águas Lindas, Novo Gama, nessa região do entorno. Eu tenho viajado demais, falando muito com prefeitos, com os hospitais, com os credenciados, não os credenciados, justamente para dar esse prestígio aos nossos usuários do interior. Uma pergunta, uma curiosidade minha. Eu sou usuária do IPASGO, estou viajando em Fortaleza. Se eu precisar de um médico, como que faria? Na verdade, você viajando para Fortaleza, o território não é goiano, nós não temos o credenciado para lhe atender. Mas você pode buscar o auxílio, porque você está viajando, ou está a passeio, ou serviço, e se precisar de saúde, é porque é urgência ou emergência. Você pode pagar, desembolsar o valor, pegar a nota fiscal ou recibo e pedir a restituição dentro do Instituto, que o IPASGO fará a restituição, talvez não valor total, porque obedece uma tabela, mas se o que foi te cobrado lá for dentro daquela tabela praticada pela tabela CEMED, que é uma tabela nacional, você receberá 100%. Agora, se um caso de emergência lá te cobrar, hipoteticamente, R$ 1.000, e a tabela for 800, você vai ficar num prejuízo de R$ 200, mas o IPASGO te reembolsará o valor da tabela. Outra perguntinha, curiosidade. Teve um fato que aconteceu no ano passado, inclusive aconteceu dentro da nossa família. Eu não sabia, eu fiquei curioso, viu, José Augusto? Curiosidade mesmo. Um doutor, o sogro do meu filho, ele deu um AVC. Eu não sabia que o IPASGO, ele dispõe de enfermeiros. É um home care, nós fazemos também. Basta ter a solicitação, laudo médico sendo nesse sentido.
Nós temos uma preocupação porque, às vezes, o idoso, principalmente o idoso, a família fica como... O jovem hoje está muito desligado do idoso ou desligado da família e acha que o pai, a mãe ou os avós são estorvo na vida deles e não quer servir de cuidador. O Instituto não banca o cuidador, porque isso é um ato familiar, é da família, de um parente para cuidar. Certo. Mas no laudo médico, sendo necessário o home care, toda a equipe será disponibilizada dentro da residência da pessoa para dar o atendimento. Dentro de Goiás, em qualquer local? Não, dentro de Goiás não é em qualquer local. Nós estamos agora com um processo de licitação nesse sentido, mas em torno aqui da capital, Anápolis, Trindade, Aparecida, a própria Goiânia, nós temos home care. Mas aquele home care, e nessa semana eu tive um exemplo em que o deputado Alvo Guimarães me fez um pedido de home care para um paciente com laudo nesse sentido, da cidade de Tubiara. Tubiara não é atendido, ele conseguiu eliminar e, por ordem judicial, nós estabelecemos que a home care pudesse atendê-lo na cidade de Tubiara. Se o senhor não quiser responder, não tem problema. Eu estou a fim de apimentar essa pergunta. O senhor fica à vontade. Teve alguém querendo fazer uso de abuso de poder em cima do IPASGO e, consequentemente, do senhor? Sim, nós tivemos agora recente, eu tomei conhecimento através da mídia, que um determinado deputado estadual determina ou fez a solicitação na Assembleia Legislativa em razão de nós termos proibido por portaria normativa no final de fevereiro deste ano, justamente em razão da pandemia e do grande acúmulo, a falta de leitos de UTIs, principalmente de UTIs que nós estávamos tendo dentro do estado de Goiás, que em razão de nós ter suspensos as cirurgias eletivas, ele solicitava uma redução da contribuição de vocês dois, que são usuários do IPAS, de 50%. Até entendo que 50% beneficiaria os nossos usuários, né? Deixaria de contribuir, quem paga 587 ia pagar 200 e poucos reais. O salário dele não falou em reduzir. Exatamente. E nesse sentido, o IPASGO deixaria então de arrecadar 50%, mas as cirurgias não deixarão de ser realizadas. Nós só suspendemos agora, por ser eletiva, mas daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias, nós autorizaremos todas. Para que vocês tenham uma ideia, o dia que nós baixamos lá a portaria normativa suspendendo a cirurgia do IPASGO, só naquele dia nós suspendemos, veja a grandiosidade do Instituto, 579 cirurgias. Que isso? 579 cirurgias. Você imagina se todos operam e precisam de leitos de UTI. Não tinham onde colocar, então aguarda um pouquinho. Isso aconteceu o ano passado. Nós suspendemos as cirurgias bariátricas. Quando nós retomamos, nós autorizamos 534 de uma hora para outra. Então, foi muito rápido, a rede credenciada está preparada, o IPASGO paga a cirurgia. Não é que o dinheiro fica ali e não está sendo devolvido. Eu costumo dizer que o IPASGO não precisa ter lucro. Ele só não pode ter só despesa. Ele tem que ter o equilíbrio financeiro. Tudo que entra para dentro do IPASGO é devolvido para o nosso usuário, pagando os nossos prestadores. Nós queremos ter a maior rede possível de credenciado, justamente para dar o melhor atendimento aos nossos usuários. E nessa proposta, vale uma ressalva, nós não proibimos agora as cirurgias oftalmológicas, porque elas não precisam de leito, as cirurgias neonatais, as cirurgias pediátricas, agora, aquelas em que adultos que vai fazer uma operação de menisco, vai fazer uma operação e às vezes precisa do leito de UTI, não faça agora não, segura um pouquinho que nós devolveremos. Como eu disse agora há pouco, ontem eu comuniquei ao nosso governador que nós estamos com a nossa fila zerada. Hoje, graças a Deus, a fila de UTIs, de leite de UTIs, estão zeradas. Vocês estão tranquilos? Não, nós não estamos tranquilos. A pandemia está aí, ela existe, ela não acabou ainda. Nós estamos atentos. Agora, a quantidade de leitos de UTIs que nós temos dentro do estado de Goiás, hoje, está sendo suficiente para atender os nossos usuários que contraíram o coronavírus. Doutor Hélio, quer dizer que a proposta foi politiqueira e não técnica. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? E inclusive disse numa rádio aqui da cidade de Anápolis que esse ano nós não temos eleições, né? Deixa para o ano que vem terá toda essa discussão política. É claro que o deputado que fez essa proposta, ele é de oposição, ele quer atacar. Eu sou um técnico, estou dentro do Instituto, defendo o Instituto, sei o que estamos fazendo ali. Tenho plena convicção de que hoje os nossos usuários e também os nossos prestadores de serviços estão satisfeitos com a gestão que está sendo realizada dentro do IPASGO. Doutor Hélio,
Como eu falei, vou cumprir o horário. Eu sei que você está com uma agenda muito grande. Tranquilo. E eu vou deixar para você fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, como eu disse, é a segunda vez em que venho aqui no Visão Geral, no Canal 14, como presidente do IPASGO. Quero agradecer a vocês pelo convite, sempre um papo muito agradável. Vocês nos deixam muita vontade no sentido de esclarecer as coisas do Instituto. Como eu disse no início, nós fomos para dentro do Instituto com muita responsabilidade, mas com muita humildade, com o pé no chão, sabendo o que estamos fazendo. O trabalho de fazer mal feito é o mesmo de fazer bem feito. Tudo que eu faço na minha vida, eu me entrego 100%. A equipe que nós levamos para lá, a dedicação é de 100%. Eu chego primeiro no Instituto, eu moro em Anápolis, trabalho lá em Goiânia, chego primeiro no Instituto, que é os secretários, as secretárias, as pessoas lá. Aliás, eu abro as portas lá do IPASGO e saio somente à noite com dedicação, porque esse foi também um pedido do nosso governador. Tenho acompanhado muito na mídia, não agora, mas há um tempo atrás, que estava tendo reforma no governo, de secretarias, muitos partidos querendo o IPASGO e tal, e eu ficava imaginando, gente, mas quem me pôs aqui me tira a qualquer momento, né? E eu respeito também esse posicionamento, mas às vezes eu ficava me questionando, falei, olha, por que há 8 meses, 9, 10 meses atrás não vinham para dentro do IPASGO? Então, hoje o Instituto deu uma guinada, mudou, nós sabemos como nós pegamos, como estamos hoje e como vamos devolver para o governador o dia que ele nos pedir a cadeira de volta. O cargo não pertence a mim, a equipe que está lá da diretoria não pertence a eles também o cargo, os nossos diretores, alguns são aqui da cidade de Anápolis. O dia que o governador quiser trocar, ele tem total liberdade, né? Eu recebi o convite, aceitei o encargo e devolverei com muita gratidão, porque antes, Zé Augusto, nós fazíamos um trabalho na PAI voltado também para os 246 municípios, mas muito regionalizado, muito na cidade de Anápolis. Hoje o IPASGO, eu posso afirmar que consigo ajudar e trabalhar para o estado de Goiás. Então isso me dá uma gratidão, eu sou muito grato ao governador pelo convite, o respeito muito, o governador nunca me desviou uma vírgula daquilo que me ofereceu, sempre muito ético, muito correto, eu sou muito grato a ele por essa oportunidade de servir a população de Goiás. Eu quero dizer ao senhor, só para finalizar, se o senhor se sente à vontade quando vem ao nosso programa, nós só temos a agradecer. Porém, mais à vontade ficamos nós com esse conteúdo maravilhoso que o senhor presta ao cidadão que é, digamos, usuário do IPASGO. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E em nome do nosso diretor, Fernando Dutra, publicitário Fernando Dutra, agradeço a sua honrosa presença aqui na programação do Visão Geral e agradeço também a você, assinante da NET. Até a próxima.